Boa noite, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. Hoje, excepcionalmente, a partir das 9h30, com um pouquinho de atraso. Por quê? Porque nós estamos num dia completamente atípico em que se dá a final do Campeonato Gaúcho, o Grenal. Nós mudamos a nossa programação para fazer uma grande cobertura deste espetáculo futebolístico. Mas convidamos a todos os que não são necessariamente apreciadores do futebol a também estarem conosco aqui durante o Cruzando as Conversas, porque o tema de hoje é do interesse de todos os gaúchos. Nós vamos falar sobre a situação do Cais Mauá, que há muito tempo tem despertado a atenção dos gaúchos em geral, dos porto-alegrenses em particular. Os episódios recentes despertaram a necessidade de rediscutirmos o tema. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o ex-prefeito de Porto Alegre e deputado estadual pelo MDB, Sebastião Melo, e o vice-presidente da Associação de Amigos do Cais Mauá, o professor Francisco Marshall. No momento, nós estamos aguardando a chegada do nosso terceiro convidado, Luiz Roberto Ponte, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Nós vamos começar a debater essa questão, então logo o Luiz Roberto Ponte chegue, nós lhe concederemos a palavra e ele vai entrar aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante. Antes de passar a palavra aos meus convidados, é dever deste apresentador informar ao público que nós tentamos, até o início deste programa, conseguir a participação de um integrante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre ou de um representante do projeto de reestruturação do Cais Mauá, mas infelizmente nós não conseguimos. A Secretaria de Descomunicação, dá para se dizer assim, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre não soube entrar em contato, passar a informação necessária. E me parece haver um problema de transparência aí. Independente do que se pense do Cais Mauá, de quais são as soluções que se apresentam para ele, se com o processo de concessão, se utilização pública através de outras formas, o fato é que a comunidade gaúcha quer ouvir respostas, quer ouvir as autoridades se manifestando a respeito. E quando isso é, digamos, tolhido, está se desrespeitando o público em geral. Nós estamos vivendo uma época em que a transparência é fundamental. E às vezes surpreende como certos relatos, certas informações são destinadas a certos grupos de comunicação e não a outros. Não se pode permitir que uma coisa assim continue se dando. A RDC TV e eu temos compromisso, obviamente, com todas as fontes de informação e todas as visões e opiniões. E estão todos convidados a participar. Quando um se recusa ou quando um prefere não fazê-lo, quem perde é quem está em casa, é você. E nós ficamos aqui então com aqueles que estão presentes, a quem agradecemos, aliás, a participação. E eu tenho o prazer de começar essa discussão com o Sebastião Melo. Meu caro, é um prazer tê-lo aqui e começo lhe perguntando sobre essa enorme novela. Tem futuro? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Parabéns aqui pela TV. Um papel muito comprometido com a nossa terra, especialmente com a nossa cidade. E estar aqui debatendo com o professor Francisco Marshall é também muita honra, porque é um homem de grande fineza, grande conhecimento intelectual, né, reconhecido não só aqui no nosso país. A alegria é toda minha, meu caro. Não, sabes quanto eu te admiro também. Tá. Esse é um tema que, como dizia o Brizola, vem de longe, né? Eu me lembro muito bem, em 1985, quando a cidade voltou a ter a oportunidade de escolher os seus prefeitos, porque nós ficamos um período, né, Francisco, sem escolher os prefeitos, período de 64 até 85, voltou-se uma eleição solteira. E naquela eleição solteira, eu quero dizer que esse já foi um tema central de debate, quando o Colares veio a ser prefeito, eleito pelo período de 3 anos. Lá nos idos dos anos 80. Na década de 80.
Sucedeu-se vários prefeitos, o Olívio, o Tarso, o Raul, e de novo o Tarso, o Fogaça de novo, Fortunati Melo, né? Depois só Fortunati Melo e agora prefeito Marquesan. Então esse tema vem de muito longe, irmão. Quando aquela área se tornou livre, foi lá no governo do Rigoto, quando se tirou a operação do cais ali, passou para o Navegantes. Então aquela área ficou livre, é uma área da ANTAC, delegada para o governo do Estado, e o gestor desse contrato é o governo do Estado. A prefeitura entra aqui por ser urbanisticamente dentro da cidade. Bom, então esse processo que vem lá, para o nosso telespectador entender, no governo da Ieda Cruzes, que governou o nosso estado lá de 2006 até 2010, foi quando esse assunto se tornou realidade do ponto de vista de uma licitação. E eu quero dizer aqui, confessar uma coisa, que eu nunca usei essa palavra, né? Mas eu fui vereador, fui presidente da Câmara, né? E ouvia de alguns colegas dizer, mas esse consórcio de laranjas, eu dizia, mas o que é isso e tal? Então esse é um consórcio espanhol e que depois se tornou um consórcio brasileiro, depois hoje está no terceiro, né? Passou do terceiro consórcio, ou quarto consórcio. Né? Acho que tem um consenso nessa mesa, chega o nosso querido deputado, o ministro Ponte, de que esta área precisa ser devolvida à cidade. Essa é a primeira, acho que esse consenso não se discute. Agora, o que vai decorrer aqui no nosso debate é a modelagem do negócio. Né? A nós, como eu era presidente da Câmara, então, portanto, conheço bem esse tema, em 2008, 2009, aportou-se à Câmara o chamado, para você colocar o regime urbanístico naquela área. Por quê? Porque ele não tinha o regime urbanístico. O que significa isso para o nosso telespectador entender? Ele não dizia o que podia fazer ali. Então, quando tu dá um regime urbanístico, tu estabelece a regra do jogo. Tu pode botar 14 de altura, 25, pode botar shopping, não pode botar shopping. Então, a concepção daquele projeto era você manter os armazéns, mas você permitir construções ali perto da rodoviária, são 3 torres, se não me engano, 52, 72 e 100 metros, comercial. E do outro lado, né, uma outra construção, que para alguns chamada de shopping, enfim, mas o projeto original foi descaracterizado ao longo do processo, então é preciso dizer isso aqui, né? Então, aquele processo lá inicialmente, montado pelo Lerner, já não é mais o processo que hoje está, né, colocado. Bom, e essa coisa vem, então tem aí uma questão jurídica no meio, tem um modelo de negócio, tem uma dívida aí por parte desse consórcio de quase 6 milhões e pouco com o governo do Estado. Então, o governador também não pode tomar uma decisão de romper um contrato ou manter o contrato sem um assento, sem um parecer, sem ouvir Ministério Público, sem ouvir Tribunal de Contas, senão isso é processo de improbidade administrativa. Ele que recém assumiu o governo do Estado, né? Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem que ter muito bom senso, muito pé no chão, muito equilíbrio, para que a gente possa fazer com que o Cais Mauá seja dos porto-alegrenses, dos brasileiros, dos argentinos, de todos aqueles que nos visitam. Então, aquele pedacinho da orla que nós recuperamos ali, eu quero dizer aos meus colegas debatedores que eu podia dar vários adjetivos ali, mas eu digo assim, ali elevou a alma da cidade. Ou seja, a autoestima da cidade. Então, isso mostra que o rio é um valor maior da cidade. 72 quilômetros, nós temos alguns metros revitalizados. Então, eu faço apenas uma introdução, né, para que depois a gente possa rolar a bola aqui, né, com 2 debatedores de alta competência e ter a certeza absoluta que, lamento também que não esteja aqui o governo do Estado e a Prefeitura, por quê? E o consórcio. Acho que está faltando 3, né, 3 nesta mesa, mas com certeza eles virão, tá? Muito bem. Professor Francisco Macho. Meu caro Guilherme, eu agradeço Prazer. o convite por estar aqui. Também é uma honra estar nessa mesa com o meu caro Melo, já declarei minha admiração por ele, e com o nosso querido presidente da OSPA, deputado, figura política ímpar, Luiz Roberto Ponte. O caso é grave, porque é um interesse público crucial, é uma área que, revitalizada, pode promover grande desenvolvimento social, econômico, atrair turismo, propiciar o desenvolvimento de muitos talentos que estão emergentes, da juventude empreendedora, da assim chamada economia criativa.
do encontro com a paisagem linda que ali está, e que agora nós vemos, como tu bem destacaste, Melo, o fenômeno da orla. É uma evidência de que há um clamor por área pública, por parque. O povo quer os parques. Quem sai nos fins de semana pela cidade, vai ao Parque Marinha, vai à Redenção, vai aos parques da cidade e vê que as pessoas vão lá em busca do sol, da fotografia, do namoro, do esporte, de tudo que há de bom num parque. E aquela área do cais está restrita, isolada da cidade. Muito mais do que já esteve no passado próximo, quando ainda tinha algum tipo de uso pela Bienal de Artes Visuais do Mercosul, pela OSPA, que tinha lá um galpão de ensaios que dava dinâmica, a Feira do Livro, que ele acontecia, algumas atividades que assim, esparsamente levavam a população para lá para desfrutar um pouco do encanto que ali há. Porque do outro lado do Guaíba, isso é uma singularidade de Porto Alegre, nós temos uma orla com desenvolvimento só em um dos lados. Do outro lado está o Parque Estadual Delta do Jacuí, e a Ilha da Pólvora, com um pavilhão restaurado, muito bonito, que não é sequer conhecido porto-alegrense. E, além do mais, ali tem um dos maiores fenômenos hídricos do hemisfério sul, quando 5 grandes rios vão formar o Lago Guaíba. Ninguém sabe, aliás, o nome, o que é, né? Se é lago, não é um rio, lago, não há dúvida alguma com relação a isso. Pode chamar de Lago Rio Guaíba para acomodar todos, né? Mas o fenômeno é esse. Então, é uma área de beleza paisagística, de relevância social, de grande simbologia histórica para uma cidade que se chama Porto e que se formou a partir daquela matriz. Todavia, está ali uma situação gravíssima de opacidade, de bloqueio desse destino. E agora, quando o jovem governador, Eduardo Leite, assumiu, teve a decisão muito prudente, muito corajosa também, de se posicionar diante disso, montou um grupo de trabalho dentro da sua equipe de governo para que examinasse a situação contratual, ciente de que há ruído, esse ruído cresce desde 2015, mas há fatores que o próprio Melo já destacou, já na gênese do projeto houve algumas situações que causaram apreensão, que foram à época superadas em prol do desenvolvimento daquele que foi pactuado ali. Mas o Leite, sabendo disso, montou esse GT, e o GT rapidamente, vejam, é um resultado bem dinâmico, revela realmente mobilização desse grupo, acho isso um bom sinal, levou ao governador um estudo em que elenca as diversas transgressões muito graves por parte da concessionária. Houve um momento em que se estipulou, inclusive, romper o contrato. Bom, né? Por enquanto, a orientação técnica desse grupo de trabalho é essa. Porém, esse relatório foi levado ao governador, que o encaminha à Procuradoria-Geral do Estado para examinar todas as consequências jurídicas que isso pode ter, e, igualmente, para realizar o diálogo político. Afinal de contas, ele é um governador, deve dialogar, ouvir a sociedade. E, nesse caso, se abre um flanco muito perigoso, porque esse grupo é expert, a sua grande expertise é o lobby político, o lobby social, o lobby junto a um segmento da imprensa que é muito cativo dos interesses desse grupo. Isso tudo bastante afastado do interesse público, bastante afastado do interesse público. O que é esse afastamento do interesse público? Em primeiro lugar, nós teremos que, pelo menos um breve comentário sobre aquele episódio histórico lá do edital. O edital, à época, houve um ruído. O grupo que elaborou as condições do edital estipulou uma cláusula. A cláusula que exige do contratado uma carta de crédito que assegure a ele a condição, a potência financeira para realizar uma obra com resultados e com retorno a médio e longo prazo. Ninguém pode entrar ali com um desespero de camelô para ter um retorno imediato e nem descapitalizado para fazer uma intervenção seríssima num ponto vital da cidade, um ponto crucial, de grande interesse. Então foi estipulada aquela cláusula. Essa cláusula de 400 milhões devastou a concorrência. É muito fácil para o espectador compreender o que eu estou falando. Um fenômeno similar, muitas vezes aproximado como exemplo para esse processo que houve em Buenos Aires com o Puerto Madeiro. Puerto Madeiro, a Prefeitura de Buenos Aires fez um convênio com a Universidade de Barcelona e com outras universidades de Buenos Aires para se atualizar, para tornar aquele edital muito contemporâneo nos parâmetros técnicos. Lançou um edital internacional e apareceram 97 concorrentes. Claro que há uma virtude enorme nisso,
a qualidade, a disputa, o argumento. É disso que vive uma sociedade liberal, é disso que vive o capitalismo. É verdade. O capitalismo vive de ver uma boa concorrência e o direito, a sociedade civil, as instituições garantindo a eficiência jurídica do que mais interessa à sociedade, que é a gênese da democracia. A democracia é isso, é criar um espaço público para que todos possam ir lá disputar e o melhor argumento triunfa. Em Porto Alegre, sabe, Guilherme, os senhores devem lembrar, o Guilherme é bem jovem, né? Então, a história que eu faço para ele é quase uma história recente de Porto Alegre, né? Porto Alegre apresentou-se um concorrente. E esse concorrente era formado pelos mesmos grupos que haviam formulado os critérios do edital e colocado ali essa cláusula restritiva. Eu conheço diversos escritórios de arquitetura que ficaram estupefatos diante daquilo, que não se cacifaram, não se qualificaram a obter aquela carta de crédito e que não apresentaram proposta pela incapacidade financeira. Então, ali houve um problema seríssimo, porque perdeu-se um elemento vital, que é disputar ideias, ver modelos, enfim, alternativas. Então, houve um só processo. Houve alguns problemas no início, isso foi denunciado e foi contemporizado em favor do desenvolvimento da obra. Se entendeu que isso não... como foi verificada a qualidade técnica da proposta apresentada, com o escritório espanhol Fermín Vázquez, de alta qualidade, efetivamente, com um bom projeto em muitos sentidos, né? Então, se entendeu que esse fator, embora crítico, poderia ser, naquele momento, contemporizado. Passaram-se 2 anos para superação de problemas jurídicos. Em 2012, estavam lançadas as bases para que avançasse a obra. E, desde então, há uma continuada morosidade, há um continuado descumprimento das cláusulas. A primeira cláusula descumprida é esta. O grupo que assumiu o consórcio Cais Mauá imediatamente se revelou inconsistente do ponto de vista financeiro. Ele é inconsistente, plenamente inconsistente do ponto de vista financeiro e técnico. Mas primeiro do ponto de vista financeiro, ele jamais apresentou essa carta de crédito. Os 400 milhões, no caso. Sim, não é os 400 milhões, é uma carta de crédito. Então eles foram ao Banrisul tendo amparo do governo do Estado, que em todas as gestões, tanto Ieda, quanto Tarso, quanto Sartori, houve grande favor do governo, grande interesse assim, em propiciar o desenvolvimento, sensíveis ao que há ali, que é um valor que pode ser benéfico a todos, né? E foram, por exemplo, ao Banrisul, foram ao Bradesco, quantos bancos. Nenhum banco concedeu isso. Nisso, cresceu a inadimplência com os próprios parceiros. Os espanhóis perceberam em que Lodaçal tinham se metido, zarparam, e desde então o projeto vive sem estrutura arquitetônica e urbanística. Os gestores que se sucederam, nenhum deles tem na sua base, na sua atuação, a questão central ali, que é entender o espaço histórico, a cidade, enfim, o que fazer ali. Na falta desse capital, o grupo se lança numa desesperada ação de captação de recursos, tentando a liquidação do desempenho do espaço, agora uma cartada patética, que é se valer da demanda para o estacionamento que o uso da orla produziu, e querer então imediatamente colocar ali, fora dos marcos do edital, um estacionamento com 600 vagas, claro, um caça-níqueis para entrar um dinheiro que não existe, mas isso não é uma obra de camelô, não é para fazer dali um camelódromo ou uma jogatina, é para realizar uma obra de grande interesse social e público que pode ser histórica para a cidade. Bom, então, teremos outros elementos para discutir. Este é um elemento absolutamente central, porque nós estamos diante de um grupo empreendedor que não é um grupo empreendedor, é um grupo especulador. Com esta credencial de realizar a obra, oferecem negócio de rentabilidade para fundos de previdência em todo o país, inclusive para o Rio Grande do Sul. O IP do Rio Grande do Sul já depositou num fundo de investimentos que é dirigido por critérios e parâmetros da Comissão de Valores Imobiliários, então que está fora da tutela do próprio IP. Fez operações similares com outros fundos previdenciários do Brasil. Um deles já está em estado avançado de investigação criminal pela Polícia Federal, em Palmas, serissimamente vinculado a problemas de Lava Jato. Em Belém do Pará, um personagem desse grupo está preso. Meu Deus! Aqui a Polícia Federal avança com vigor na investigação sobre o que é feito nesse processo de
especulação, captação e pode-se dizer seguramente de jogatina financeira com uma credencial que a cidade deu a um grupo incapaz de realizar o que essa credencial supõe. Desenvolvimento arquitetônico, urbanístico, implantação do cais com as condições que estão ali pactuadas. E nisso o edital virou pó. E esse solapamento do edital é um crime, é uma falcatrua, é um tapa na cara da cidadania gaúcha, porto-alegrense. Nenhuma pessoa decente pode aceitar que o que foi contratado, que tem consistência jurídica, que eliminou a concorrência, que hipotecou 9 anos já de prazo, estéreis 9 anos, para nada, eles não têm nada. Nada. E querem permanentemente chantagear a cidade, querendo uma solução emergencial para que não se protele mais, agora com ameaças jurídicas, inclusive, né? Porque em vez de contratar arquitetos, urbanistas ou pessoas que possam produzir o objeto em questão, a revitalização, a restauração arquitetônica e os equipamentos, não, eles contratam o ex-presidente da OAB para a equipe. Então, sabem que o que tem diante de si é um problema jurídico fortíssimo. E com isso, ampliam o seu poder de barganha numa jogatina. A situação que nós temos agora, com o quadro que o governador criou, é de que esse esclarecimento cresça, que a gente possa informar um pouco melhor a opinião pública, que todos tenham acesso à informação, que percebam isso. Francisco, eu propus há 15 dias atrás, e deve ser marcado na próxima semana, porque a semana que vem vai ser o tratar da rodoviária, nós vamos tratar numa audiência pública e estou chamando todo mundo. Na Assembleia Legislativa é da minha autoria e vamos tratar de dialogar com altivez e com firmeza nesse tema, porque realmente há uma necessidade, porque o melhor remédio para a democracia é o sol. É isso, tem que ter transparência, não? Positivistas que somos, não é? Herdeiros de uma doutrina pública, não é? Viver às claras. Bem. Não é isso, deputado? Maravilha. Por favor, a pessoa da sua história vai ser muito importante aqui para trazer um parecer em relação a esse verdadeiro abacaxi. Me perdi aqui nessa zona. Daqui a pouco eu estava cercado de moças, querendo minha juventude. Mas eu vim assim meio... O que é que eu vou dizer? Eu não conheço o tema. Eu só sei que aquilo, pelo que eu ouvi, rigorosamente, nós temos que aproveitar aquilo da forma mais racional, justa, etc., etc., para o bem da cidade. E, sobretudo, eu vou dizer só uma coisa. Nós precisamos gerar desenvolvimento e emprego para acabar, reduzir a miséria do Estado. E essa é uma forma de se fazer isso também. Mas vejo aqui a satisfação que me dá. Peguei pouco do Sebastião, mas certamente no decorrer nós vamos. As duas pessoas, talvez, que mais conheço, eu não tinha ciência desse seu conhecimento do detalhe. Até peguei o jornal agora, a última hora, para ver se dava tempo de ler com essa minha perda por aqui. Não deu. Estou relativamente instruído. Apenas com uma precaução de sempre. Esses aspectos que envolvem deformações de edital e aspectos jurídicos, se tem acolhida possível no Poder Judiciário, a ponto de um ex-presidente da OAB aceitar, é porque tem versões que foram colocadas no edital que não devia ter dado. Se, por exemplo, exige uma carta-fiança de 400 milhões para a garantia do negócio, essa carta-fiança tinha que ser entregue já de pronto. E não dependia de mais nada. Quando você entra numa licitação pública que é exigida uma carta-fiança, se você não cumprir, simplesmente se oficia o banco e o banco tem que entregar. Não vai discutir se o cara tinha culpa ou não tinha culpa. Aí não deve ter sido feito um edital com os cuidados que devia ter, pelo que eu ouço do professor, com exposição absolutamente clara. E agora, como diz o Sebastião, eu acho que tem que botar uma lupa, trazer pessoas do setor jurídico, setor de licitação, de engenharia, para analisar, para ver se não se perde essa oportunidade. E com a rapidez possível, porque quanto mais tempo demore, mais se distancia a possibilidade de outro interessado, porque isso aqui não tem mais jeito, toda vez se translada, se transfere. Agora, nós não podemos deixar de nunca desistir de ocupar essa parte da cidade de uma forma, se possível até com um projeto, pelo que eu ouvi do amigo que conhece, eu não conheço o projeto Primitivo, é de grande qualidade, um escritório da Espanha. Sim. De grande qualidade.
Se o senhor me permite também Se vocês Sebastião? me permitirem, eu vou ter que levar o programa ao intervalo por Claro. causa do nosso tempo, mas o debate está profícuo e nós voltaremos em seguida para continuar analisando aí a situação do Cais Mauá aqui no Cruzando as Conversas. Nós voltamos em seguida. Podemos falar? De volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, hoje num horário especial em virtude da transmissão do Grenal, da cobertura que a RDC TV está fazendo em relação à final do Campeonato Gaúcho. Então, nós nos movemos do horário clássico, às 10h30, para este horário excepcional, às 9h30. Vocês podem nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Mande sua mensagem através do WhatsApp e do Facebook. O programa depois vai ficar disponível. É um assunto do interesse de muitos. Então, o programa, assim como todos os outros, fica disponível nas nossas redes sociais, nos nossos canais oficiais. Não deixe de participar, não deixe de assistir. E nós voltamos aqui com o professor Francisco Marshall, que vai fazer uma observação em relação ao Luiz Roberto Ponte. Complementar, esclarecer um ponto que o Dr. Ponte levantou relativo à formulação contratual. Como aparece no edital a exigência dessa carta fiança ou carta de crédito de 400 milhões. Efetivamente, o descumprimento disso é crucial, ele é central, ele revela a incapacidade financeira do grupo e foi, desde longa data, objeto de uma enquete, de uma arguição, tanto pública, civil, da sociedade, querendo saber, enfim, do cumprimento disso, quanto judicial. Recentemente, agora no mês de fevereiro, a juíza que está examinando esse processo, com grande morosidade, remeteu, já no estado avançado da análise, ao governo do estado um pedido de esclarecimentos sobre a efetiva natureza daquela linha, daquele parágrafo do contrato que pede. Eu já tive acesso a isso, li, examinei, apresentei para colegas, o professor Luiz Augusto Fischer, por exemplo, um dos melhores professores de língua e literatura que temos no sul do Brasil. É muito clara a cláusula. Ela está sendo contestada porque ela não pode ser cumprida. Por isso ela é objeto de um litígio, né? Porque se sabe que ali é um ponto crucial. E se conseguir se perturbar a leitura daquilo, há um aparente ganho, né, em favor do consórcio. Então, professor, o senhor considera que esse projeto foi feito para não ser feito? Bom, então, assim, igualmente, a Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado já mandou instruir, já fez uma representação e há uma inspeção sendo feita pelo Tribunal de Contas do Estado, hoje na mesa do conselheiro Alexandre Postal, pedindo para que sejam sustadas quaisquer autorizações de iniciativas que comprometam o destino daquela área antes que o grupo apresente o seu cacife, a sua credencial econômica. Porque é absolutamente temerário iniciar a alteração que poderá ser irreversível ou que seja descontinuada pela inconsistência financeira do proponente. Então, há uma grande cautela e o Dr. Geraldo da Camina está muito ciente, muito seguro disso, acompanhando passo a passo esse processo, que está agora nesse ponto. Então, no Judiciário, uma ação civil pública que pede esse esclarecimento e no Ministério Público de Contas, ao pedido para que o Tribunal de Contas assuma uma posição mais clara. Ali, claro, temos um problema que os senhores sabem muito bem, a composição do tribunal é mais política do que técnica, né? Então, nem sempre o bom direito triunfará sobre as boas influências e relações sociais que, né, fazem parte de um processo dessa natureza. Mas está assim o caso. Esses 6 milhões de dívida, de que é? Deixa eu primeiro... É o aluguel, porque ele foi contratado também, eles teriam que pagar o arrendamento pela área desde o início da concessão. E não tem 6 milhões para pagar. É o seguinte, veja bem, eu queria reforçar, acho que a posição boa do senhor governador, porque, na verdade, faça-se justiça, quando me tornei deputado, eu acabei visitando ainda o Canuso, que era o secretário da área, e eles até tinham um relatório, mas eu acho que numa transição de governo, eu acho que é muito razoável de que no final de um governo essas coisas sejam deixadas para o outro governo. Uhum. E então eu já vi um grupo de trabalho, acho que o Eduardo agiu bem, o governador, né? Porque o que acontece? Nós temos ali, sempre você vai ouvir por parte do consórcio, né, de que ele
quer repactuar porque o licenciamento demorou demais. Então, quando eu entro no negócio, eu tenho que saber as regras do jogo. Esse foi um dos argumentos, aliás, deles, ali é um né? licenciamento que, difícil, como todo licenciamento em Porto Alegre, não é uma coisa fácil, mas já faz tempo que eles têm autorização para os restauros e esses galpões vêm se deteriorando e daqui um pouco são irrecuperáveis. Está correto? Lembra, Melo, no lançamento das obras ano Foram passado? tantos lançamentos, né? Nos encontramos, né? Quantos lançamentos? Que Palanque tem, né? É o Festival do Palanque. Numa dessas nos encontramos e vimos, Dr. Ponte e Guilherme, a degradação que está tomando conta daquele patrimônio. Então, quer dizer o seguinte, que mudou o projeto. Então, o que eu espero, e eu quero dizer que como deputado do Rio Grande do Sul, mas com foco muito em Porto Alegre, eu vou contribuir para que o senhor governador e a prefeitura mais na questão urbanística, e por ser, né, na cidade de Porto Alegre, tome uma decisão, né, aonde preserve, sim, os interesses da cidade, do Estado, mas que preserve o patrimônio público. Porque tem instrumentos para isso. O governo pode, sim, passar um bisturi, porque nós não podemos perder aquele patrimônio, porque aquele patrimônio são galpões que, se não forem feitos rapidamente, né, as suas preservações, daqui um pouco não há de se falar mais em prédio histórico na beira do rio. E me parece esse o foco do interesse, a restauração dos prédios históricos. Agora, né? para mim, assim, fica muito claro desde o início, né, de que o consórcio não se sustentava de pé do ponto de vista financeiro. Então, ele falou assim, eu vou lá, eu tenho uma área, vamos combinar entre nós, né, que é extraordinário o cartão postal para o mundo, o Cais Mauá. Então, eu acho o consórcio inicial, e depois os outros, não, isso aqui, na medida em que nós ganharmos essa licitação, vai chover investidores. Mas não choveu investidores, ou o modelo de negócio colocado por eles não atraiu o investidor. O certo é o seguinte, não tem dinheiro para botar em pé. Então agora vem duas empresas gaúchas. A pergunta que há de se fazer é o seguinte, se a regra do jogo fosse essa, que eu permito a quebra do contrato, será que outros 500 que queriam entrar não teriam entrado no negócio? Levou lá. Não é? Então, isso, interesse público, então, né? Isso é interesse público. Não é? Então, para mim tem um nó código aqui dessa questão. Porque como é que eu vou permitir? Porque esse chamado Marco Zero, tá? O Marco Zero, na verdade, eu vou permitir 600 estacionamentos, que vai dar um bom retorno, e eu faço uma pracinha, eu faço um negócio... Isso é uma gambiarra. Eu faço, entendeu? Eu dou uma satisfação de 600 metros. Isso é uma gambiarra. 600 metros, né? Numa área que é de 2 quilômetros, para dizer o seguinte, bom, eu estou aqui com isso, veja o argumento, com isso eu estou mostrando para o investidor que com esse Marco Zero, vem que isso aqui dá certo. À disposição. É isso que está dizendo eles, entendeu? Então, eu não, para mim, eles podem contratar os advogados que quiserem, Lamar, que é meu amigo, companheiro, competente advogado. Agora, eu quero dizer o seguinte, mas esse negócio não pertence mais a uma decisão só do governador, porque isso pertence ao Ministério Público, pertence ao Tribunal de Contas, pertence à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, à Prefeitura, e nós vamos ter que ter a capacidade e a sociedade civil organizada. Então, eu acho que aqui tem que ter aquilo que eu chamo de governança, que é você olhar especialmente para o futuro e criar um consenso. Vai dizer o seguinte, o que nós temos de consenso aqui? Porque hoje não há consenso. Hoje isso é que nem reforma política e tributária. Todo mundo tem acordo até o que o primeiro abriu a boca. Viu? No caso do Porto, assim, nós temos consenso de que ele tem que ser da universidade. Agora, uns entendem, né? Então, aqueles que defenderam aquele modelo de negócio, não, mas nós temos que ter construções, porque só com os galpões não se sustenta. Bom, mas aí vem alguém e diz, não, mas não deveria ter o shopping, podia ser as torres, não, podia ter moradia. Então, tem que encontrar um consenso de preservação e evidentemente que não tem dinheiro público para isso, e não terá e não deve ter, mas um modelo de negócio que sustente. Por quê? Porque tem intervenções urbanas, para tu fazer um negócio, elas precisam ter as contrapartidas, senão o negócio também não anda. Porque se eu não tiver o rebaixamento do muro, se eu não tiver as redes de água, as redes elétricas, tem uma série de intervenções que para o negócio funcionar.
Agora, nós estamos vivendo uma encruzilhada e as obras deveriam ter começado, e como eles não começaram as obras, agora então eles criaram esse subterfúgio para dizer, não, agora eu tenho marco zero. Não está no edital, não existe isso. Isso é uma ficção. Mas não está no contrato isso? Não é Isso um pedaço do projeto? Não existe nada. Não, isso não está. Aquele Não está trecho no do que contrato. era. Não está no contrato. São 3 estágios da realização da obra. No primeiro está o restauro dos armazéns, é o objeto do primeiro estágio. Ele foi orçado no início em 48 milhões de reais. Devolveriam os galpões, dariam a eles condições de infraestrutura para implantar negócios variados, que temos certeza haveria ocupação, Claro. com a chamada economia criativa, que é hoje um gás Sim. de mobilidade, de atividade social, né? Há uma juventude ativa, muitos interesses. Isso atinge o elemento que mais cresce na economia global e cresce com virtudes, que é a economia do turismo, apta no ponto de chegada da cidade. Então, o restauro dos galpões, claro que ele encaminharia isso. Na época, orçados em 48 milhões. Com a degradação que houve nesse período, pode considerar o dobro desse valor, 70, 80%. seguramente. Porque agora vai custar mais caro para restaurar, apenas sem desdenhar nossa cordialidade, meu caro Melo, só para sublinhar um número aqui. Esses 48 milhões são metade do valor que foi gasto com recursos públicos, empréstimo contraído no Banco Latino, para que a sociedade, por meio do Estado, com recursos públicos, produzisse o lindo parque da Orla Moacir Scliar. Então não há nenhum... 73. Mas houve aditivos no contrato. 60 e poucos que chegou a 73. Acho que chegou a 87. Não chegou. Bom, 73 milhões é muito mais que os 48 milhões originais e compatível com a dimensão de uma cidade, com o interesse público que há ali. Então não tem nenhuma interdição dogmática que impedisse o poder público de realizar vários tipos de aportes de recursos, como o que foi feito para a Orla. Agora, por exemplo, se está prometendo a fase 2 do desenvolvimento da Orla. Então por que não se negocia também isso para que o poder público, usando o cacife que tem, realize no cais, onde é emergencial, sem qualquer preconceito com a PPP. A PPP é uma coisa importante. Nós temos acordo aqui. Só que é o seguinte... Então não é um dogma, meu caro, só isso. Não, o que pode desaparecer? É o seguinte, eu estou olhando assim do ponto de vista do pé no chão. Existe um contrato assinado, que se esse assunto for parar na justiça, que é o que tudo se desenha, nós vamos ter 10, 15 anos de discussão jurídica com aquilo lá daquele jeito. Então, por isso que eu quero dizer o seguinte, eu acho que a mesa... Esse é o argumento do Lamáquia. Essa mesa... Promessa de litígio. Não, essa mesa de negócio... Não, ele está usando o instrumento que ele tem. Mas nós também os nossos. Que um deles é denunciar que isso não é correto. O que é correto é... Eu sei, mas eu quero dizer assim... Cumprir o contrato. Isso não impede que eles venham, né, para uma questão judicial. Então, me parece que eu acho que o governador, acertadamente, né, mesmo que ele tenha recebido uma orientação não, recebido do grupo de trabalho rompe o contrato, ele pediu para ouvir o órgão, né, que é o órgão consultivo do governo do Estado, para dizer como é que eu enfrento esse imbróglio. Porque realmente ele é o governador do momento, ele tem um pepino na mão, entendeu? Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu rompo o contrato. Aí, bom, vamos para a justiça, daqui a 20 anos nós estamos discutindo a justiça, não tem nenhum galpão mais para discutir, não? Então é uma questão... É um problema, isso tem que ser examinado. É um problema muito sério. Então, ninguém deseja isso, talvez um TAC. Talvez um TAC. Mas não pode ser redigido pelo réu. Não pode. Então, imagina, né? Faz um julgamento, se evidenciam as culpas e o réu determina a sentença. Não pode. Mas talvez um TAC coordenado por um Ministério Público do Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público junto com o Ministério Público do Tribunal de Contas. Quer dizer, você produza um TAC para proteger, para dizer, olha, eu toco o projeto. Esse talvez seja a coisa mais viável que eu vejo nesse momento, viu, doutor Mano? Porque, do caso contrário, eu quero dizer o seguinte, nós vamos continuar com a orla abandonada. Eu acho, meu caro Melo, que temos que trabalhar essa hipótese. Porque o caminho do litígio é improdutivo, oneroso, essa postergação, ela é em si já uma coisa péssima, não? Imagina, a gente guardar mais 15 anos para caminhar na beira do cais. Eu quero dizer que na audiência pública... Não é possível, mas que eu propus, há que se estabelecer os critérios. Todas essas questões
Há que estabelecer os de critérios. quem foi vereador da cidade, foi vice-prefeito, foi presidente da Câmara na época que essa matéria foi enfrentada. Então, eu tenho muita legitimidade, como muitos têm, para poder ajudar nesse processo. E o audiência pública, que pode ter uma segunda, pode ter uma terceira, que é um campo neutro, é a Assembleia Legislativa, para tentar o seguinte, porque ele conversa com o prefeito, né, o consórcio, ele conversa com o governo do Estado, não é? E quando é convidado para um debate, ele não quer debater, a prefeitura está acuada nesse processo, não quer debater, o governo está recém tomou posse. Então, nós não temos que ter medo de esclarecer. Aliás, a sociedade exige de nós, agentes públicos, que a gente bote num quadro e mostre para a sociedade como é que isso foi concebido, como é que as coisas chegaram até agora e como é que nós vamos encontrar uma solução. Agora, também há oportunidade para se remodelar um elemento muito crítico da concepção arquitetônica, que foi aprovado na Tital, é preciso que se diga isso, mas que é de uma cafonice, de uma impropriedade atroz, que é numa área de exposição a tudo isso que eu falei no início, junto ao parque, um ambiente bonito, tudo isso, colocar ali um ambiente de confinamento, que é um shopping com um desenho de um camelódromo. O desenho arquitetônico, o EVU, Estudo de Viabilidade Urbanística, que foi apresentado, que define todos os parâmetros feito aquilo, é de um prédio similar que estaria junto a Mauá e a Júlio de Castilhos, que é então, uma área que está predestinada as pessoas irem fruir, desfrutar, caminhar, conhecer, ver o que tem. É algo muito oportuno para se reconsiderar que se coloca esse shopping numa outra área de todo o terreno, muito amplo, mais junto à rodoviária, por exemplo, onde há uma circulação maior de pessoas, e que se deixe aquela área conectada à Praça Júlio Mesquita, que recebeu uma lindíssima remodelagem, e ali se vê o mesmo que se percebe na orla. O povo vai fluindo maravilhosamente, em todos os horários se passa, é um equipamento urbano lindo, feito com dinheiro público, pelo poder público, que não está morto. Então, eu junto com o Parque do Gasômetro, que está definido no Plano Diretor de Porto Alegre, que está ali... Sim, que vem desde a ponta da Câmara de Vereadores, que é uma área da CE, que é uma também área, está ali complicada, tem né? O uso, tem uma escola, tem o uso um pouco do DEP, que está ali, antigo DEP, e envolve vem na a usina Mesquita, e vem na praça primeira ali, que é aquela primeira praça perto do Exército ali, que é a Brigadeiro Sampaio. Brigadeiro Sampaio, que é uma das primeiras praças de Porto Alegre. Então, isso forma o Parque do Gasômetro, que tem que dialogar, inclusive, com o metrô ali, o Transurb. Bom, ali não chega o Transurb, mas assim, originalmente... Não, aeromóvel, porque... Não, mas aquele aeromóvel tem que ser aproveitado também urbanisticamente. Pode, aquilo é um atrativo, né? Tecnologia local. Tu tem assim, aquilo ali, aquela área é uma coisa fantástica, porque a usina do gasômetro, inclusive, está dentro do financiamento da Confederação Andina do Fomento, então parte do recurso que foi negociado pela Prefeitura, Orla do Guaíba, e outra parte tem do centro, o quadrado central, e tem a recuperação da usina do gasômetro. Então tem a usina do gasômetro. E eu sei do Luciano Labarce, secretário municipal de Cultura, que segue o cronograma, o restauro técnico da usina. Então, logo se conectará ao Parque da Orla. O dinheiro está garantido. Então eu quero concordar, porque essa discussão a gente sempre teve lá na Câmara, e eu sempre tive posição sobre isso. Eu acho que aquela área ali onde tentam colocar um shopping, ela não é adequada para isso. Não é adequada para isso. Porque ela vai ter uma conexão ali exatamente com o Parque do Gasômetro, porque até se pensou numa passarela, né? Lembra disso? Bom, o projeto original tinha, não sei, dá uma olhada, porque eles apagaram a memória disso também, mas existem alguns blogs que não pervertem. Mas tinha uma passarela. A Praça Brigadeiro Sampaio, ela se conectaria em sobrenível, e a Mauá ali teria um rebaixamento do túnel, então integraria a Rua da Praia com a Praça Brigadeiro Sampaio, por cima do túnel da Mauá, integraria a circulação. Ficaria tudo conectado. Como se fosse um parque integrado, que é uma utopia muito realizável para a cidade de Porto Alegre, né? Isso foi, no primeiro momento, descartado, o grupo argumentou que não teria cacife financeiro para realizar, solicitou à Prefeitura, obteve estranhamente a concessão para que fosse eliminado isso. Depois, substituiu essa passagem sobre nível com o rebaixamento por uma passarela. E depois, no segundo ajuste, removeu a passarela e trocou por uma sinaleira de pedestres. Então, um projeto que começou com um desenho arquitetônico arrojado, que mereceu vitória no edital. Terminou com uma vibração. Terminou com como estou dizendo, uma gambiarra, uma coisa assim horrivelmente ofensiva. E nisso se perde, meu caro Melo, doutor Ponte, Guilherme, ouvintes, a chance de se criar um fenômeno máximo
que é uma área de fruição que esteja conectada ali a economia, os negócios, tudo que é possível fazer naqueles galpões, livrarias, restaurantes, albergues, museus, centros de eventos, tantas coisas possíveis, que são economia limpa, bonita. Não era né? de qualidade? O projeto que venceu a licitação. Sim. Com este elemento, assim, que à época já causou um desconforto e que se imaginou que ele não seria cumprido porque a construção do shopping está prevista apenas para a terceira etapa do projeto. Na primeira é o restauro dos armazéns, que são tombados pelo IPHAN. No final de 2016, o IPHAN, ciente disso tudo, publicou portarias com normas que regulam qual altura, qual metragem possível. Elas exigem a reconfiguração do projeto original para que atenda aos parâmetros do IPHAN. Isso nós temos que levar em conta, Melo, nessa auditoria que tu queres fazer, na relação disso com as normas patrimoniais, né? Porque há conflitos, né? Isso aí. E aí criaria uma coisa massa, a população de Porto Alegre poderia fruir toda aquela zona. Essas obras que estão aqui não existiam no projeto primitivo? Deixa eu dizer... Deixa eu fazer mais um... Eles mudaram o projeto primitivo? O projeto original, ele tem 3 etapas. Na primeira etapa, o objeto é o restauro dos armazéns e a urbanização para o acesso a essa área, que implicava esses elementos que eu falei agora, que foram removidos do projeto, né? E a criação de um espaço de praça, de parque, de circulação junto àquela orla ali. Isso é o objeto da primeira parte. Deixa eu dizer, Guilherme, nós temos tantos desafios no nosso centro histórico, que é vizinho do outro distrito, que eu acho muito promissor, que é o 4º Distrito. O governo do Estado lançou Nós estamos aqui no 4º Distrito, né? Nós estamos no 4º Distrito, tá? É verdade. Duas áreas muito mal geridas, né? O governo do Estado lançou, nas suas primeiros passos aí da sua parceria público-privado, lançou um edital de uma nova rodoviária. Nós vamos debater isso especificamente na semana que vem, mas ficamos felizes com o teu apontamento em relação. Então, veja o seguinte, eu propus, essa é a primeira audiência pública, ela já tem data e horário, vai ser no dia 25, às 9 horas, na Assembleia Legislativa. Está vindo, eu convidei o sistema hoteleiro, o taxista, Instituto dos Arquitetos, convidei o governo do Estado, porque não basta ter uma rodoviária nova, eu tenho que tratar do X da rodoviária. Quer mudar o local da rodoviária também, não? É ali. É ali mesmo? É ali. E ela tem espaço de vida muito ali. Mas eu não posso perder a oportunidade, doutor Ponte, de ter uma nova rodoviária, mas eu tenho um entorno da rodoviária que dialogue com a rodoviária. Quer dizer, eu tenho um X da rodoviária, vou dar um exemplo. Todo mundo aqui conhece, ele de Farroupilha conhece menos. O drama total... Não, mas eu conheço o drama ali do entorno. Então, por exemplo, vem os ônibus do viaduto da Conceição ou vem da Farrapos e direção à rodoviária. Esses ônibus todos param, né, do lado direito, encostado à rodoviária. Então, um dos X da rodoviária é eu puxar aquela parada de ônibus para o canteiro central. Então, porque quando aquele ônibus sai e vem entrar na Mauá, todos aqueles carros que querem entrar na Castelo Branco é um grande problema e cria um gargalo. Então, entre algumas coisas que eu estou levando para essa audiência pública, é que nós precisamos trabalhar o entorno da rodoviária, dialogar com o projeto Cais do Porto, com o 4º Distrito, com a rede hoteleira, entendeu? Os táxis ali da rodoviária, todos ficam a céu aberto, não, né? Eu estou trazendo um tema que ele arrasta com outro também, porque tem tudo a ver. Se conecta. Conecta com o centro histórico, não? Então, acho que nós temos um centro lindíssimo. Somos apaixonados pela cidade, daí eu acho o nosso centro fantástico. O nosso mercado público é o coração da cidade. E o projeto Cais do Porto, ele tem que dialogar com tudo isso. Por exemplo, a maior feira da América Latina e uma das maiores feiras do mundo é a nossa Feira do Livro de Porto Alegre. E não dá para falar em Cais do Porto se... Né, nós sabemos, o senhor estava lá também, nós estávamos lá toda vez que a feira mesmo que não tivesse uma passarela, mesmo que não passasse por lá, mesmo que fosse na base da sinaleira, toda vez que nós tivemos a Feira do Livro no Cais do Porto, foi uma coisa maravilhosa, extraordinária. Então, acho que essa questão urbanística ela tem que estar ligada no seu conjunto, né? Então, essa audiência pública, e que bom que vocês vão debater isso, porque eu penso que o governo, no desejo de acertar, assim, de tocar rapidamente, ele acabou não conversando muito sobre a questão da rodoviária, que merece, sim, uma intervenção mais forte da Prefeitura, um olhar mais forte da Prefeitura. Por quê? Porque tu vai lançar uma licitação para 25 anos, primeiro, essa rodoviária se sustenta ali 25 anos? Eu não sei responder isso hoje.
Segundo, a venda de passagem, nesse sistema hoje que você, presencialmente, as coisas daqui um pouco não tem mais comércio Meu presencial. caro Melo, vou te pedir um favor como interlocutor. Vamos voltar para o Porto. Eu sei que tu estás aí dominando o assunto da rodoviária, ele está conectado, o Guilherme promete uma agenda específica, claro. mas nós temos tanto assunto a tratar, né? Por exemplo, O Sebastião está convidado para vir aqui no programa semana que vem falar especificamente de rodoviária. É bonito ouvir o Sebastião, porque ele é um homem público muito lúcido, muito participativo, ele faz parte da história de Porto Alegre. Voltamos. Então, claro que é importante isso tudo. E temos aí um deputado que é entranhado na vida da cidade. Então, o que tu podes fazer Eu sou um deputado distrital. É, como se fosse distrital. Só não é misto, não. Não, mas Por favor, vamos ver só um pouquinho, A professor Luiz reflexão que eu Roberto. faço é que grau chegou a administração pública do Brasil. Porque em qualquer país do mundo civilizado, você vai discutir o que é melhor urbanisticamente, bota as pessoas envolvidas nisso, faz o edital correto, obedece aquilo, julgou corretamente, tem prazo e tem as condições. Aí você chega e diz, começou a faltar porque não tem a liberação, vai no embora. Aí chega o seguinte, o cara não está cumprindo. A lei de licitação, por exemplo, que não é a mesma da PPP, é absolutamente textual. Se você atrasar a obra, se atrasar sem justificativa, o governo tem o direito de entrar sem precisar o Poder Judiciário tomar conta, se precisar até do equipamento da empresa que está lá, ele fica até que se resolva o problema sem poder discutir judicialmente. Se o cara quiser entrar, é o Poder Judiciário que não funciona. Como é que pode estar uma sociedade embretada com medo que o Poder Judiciário leve tempo para julgar? Pois, O que precisa para julgar um tipo de coisa dessa, se o edital está certo ou não? Como é que pode uma sociedade ter chegado a isso? Pois tinha que ser o seguinte, não cumpriu a lei, pronto, vou rescindir. Não, a minha razão é essa, o Poder Judiciário dizer, não, você não tem razão, acabou, tá fora. Aí a gente fica com medo que leve 10 anos, que leve 20 anos, que eu já não possa mais ver. Isso é uma loucura. Está assim em tudo que é obra pública. Está tudo se acabando, as empresas estão tudo se acabando. Agora mesmo entrou em recuperação judicial a maior empresa do Rio Grande do Sul, pelos entraves de tudo. E sabe por que as empresas, o governo não diz que saia da frente, como a lei me permite? Porque ele não está cumprindo o contrato. Como regra, ele não pagou o reajustamento, ele não cumpriu a liberação das coisas, aí ele fica, o banco aí não entrega o dinheiro automaticamente. É tudo emprenhado, sabe? É uma tristeza. Olha, chegar a Porto Alegre, que tempo? Isso é do tempo do Rigoto, rapaz. O Rigoto trabalhou no cais aí, comendo tutiquiã, tentou, eu estava no governo Rigoto. Não é do governo de Ieda que começou, não. Não, isso começou antes. E deve ter Novela começado antiga. antes do Rigoto. Não, isso começou em 85, Então Jair não Soares, tem cabimento. 82. O Melo coisa fez o muito histórico lamentável. quando o senhor Vou ter estava- que pedir novamente para os meus convidados espaço para nós irmos para o intervalo. Há muito o que falar sobre o Cais Mauá e nós vamos continuar no próximo bloco aqui no Cruzando as Conversas. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, debatendo a situação do Cais Mauá. Neste programa especial, começou mais cedo, em virtude do Grenal, nós temos a participação do Sebastião Melo, deputado estadual do MDB, professor Francisco Marshall, que é vice-presidente da Associação de Amigos do Cais Mauá, e o Cais Luiz... do Porto. Cais do Porto. Cais Mauá é o nome do consórcio que assumiu o empreendimento. Então, a região por da favor. cidade se chama Cais do Porto. Vai até. Cais do Porto, É. então. Pega ali na beira da Castelo Branco também. Ali é o Navegantes, o Porto Navegantes. Ah, então é do Alcança Porto isso. Central. E aquele curso d'água que há ali não é o Guaíba, aquele é o canal Navegantes, que liga o Gravataí e um pouco dos Sinos ao que será... Não é Guaíba? Não, ali é o canal Navegantes, né, que é essa hora junto ao centro. E também Luiz Roberto Ponte, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Duralex, Sedlex falávamos, né, Luiz Roberto? Sem Estado de Direito, sem o cumprimento da lei, não há civilização. Não há civilização. É isso. Você começa. Olha aí o Supremo agora, com PGR, tudo essa mixórdia. Nós estamos virando uma insanidade. Uma Porque degradação. falta o essencial. Democracia é o Estado de Direito. Fora disso, começa os derivativos. Por que razão
que fica 6 anos discutindo se o cara está cumprindo ou não o contrato. Eu não conheço os dados, não estou julgando nada. Pode ser que o Estado esteja inadimplente e como não quer a rescisão e ele deu a razão, ele fica tolerando, aí é outra coisa. Aí ele é obrigado até a conceder o prazo. Aí ele é obrigado. Se ele descumpriu, não pode rescindir o contrato. Claro. Só pode rescindir se ele descumpriu. Se ele não descumpriu. Não, mas a bem da verdade... E nesse caso não parece ser, não né, houve professor? nenhum ônus, nenhuma postergação decorrente de ação, seja da Prefeitura ou do Estado. O proponente mesmo foi moroso em todos os passos para obter os licenciamentos, entregou fora de prazo, não entregou, teve que reformular muitas coisas, isso criou embaraços e mais atraso, né? E está com todas as credenciais desde 2017 para iniciar o que não inicia. E por que essa morosidade foi tolerada, professor? Olha aqui, ó. Isso é o fato grave que há nesse processo. É um bará, mas que bará é esse? É um modus vivendi que se estabeleceu entre o grupo empreendedor com seu poder financeiro, que também promove um tipo de sedução, um tipo de aliciamento, recepções, um convívio, né, em torno desse grupo, e que conseguiu cooptar, sim, uma parte da administração pública e conseguiu manter até agora essa sua flutuação. Eu fiz questão... Insustentável. Então, eu acho que o que é necessário agora... O que ele ganha com essa postergação? Só para esclarecer, doutor Ponte, não houve nem da parte da sociedade civil, nem do governo, nem do Ministério Público, nenhuma atitude que tenha interferido no cronograma, que tenha impactado no atraso. O atraso é decorrente unicamente das inações do grupo empreendedor. Não há nenhum elemento assim, de interferência nisso. Então, para dramatizar isso, a imprensa cativa criou a expressão caranguejos, como se houvesse na sociedade alguém contrário a esses objetivos e que fica emperrando e tal, que é uma mentira, uma calúnia. E agora o prefeito usou essa calúnia, o Marquesan, de modo moleque. Ele disse, não vamos deixar que os caranguejos... Quem são os caranguejos? A Polícia Federal, o Ministério Público, os órgãos técnicos, o Judiciário, esses são caranguejos? A sociedade civil informada, esses são caranguejos? Não, mas não houve nenhuma interferência disso que eles chamam de caranguejos, e que passa a ser, parece um grupo de heróis, né? Defende aquilo que deve ser público e claro. Isso nada interferiu. Houve realmente inconsistência do grupo. O deputado Sebastião Melo me entregou agora, se é possível a câmera pegar, a longa história desse empreendimento. É o Rosário. Tem 2 páginas já, parece os apêndices do Senhor dos Anéis. Fala um pouquinho sobre isso. Mas é exatamente o seguinte, deixa eu Data de origem, o começo da tese. Olha aqui, ó, em 27 de julho de 2007, o projeto, né, do Cais Mauá foi constituído através de um decreto. Depois, em 2010, foi lançado o edital. Depois, em agosto de 2010, a Agência Nacional entra com ação para impugnar o edital de concorrência. Depois tem 2010, vence a concorrência, o Cais Mauá, que é o projeto que deu origem. Né? E aí vai vindo. 6 de 2012, assinado 2010 ele venceu, é? É. Agora, antes de Depois, 2007, existe ainda aditivo, e aí vem vindo, até chegar, quando houve um grande ato, né? Que foi o ato que nós estávamos lá, né? Foi a ordem do início das obras, foi dia 1º de março de 2018. Nós estamos agora em abril de 2019. E foi exatamente um grande ato comandado pelo senhor prefeito, e os ex-prefeitos prestigiaram, ex-governadores, enfim, aonde o consórcio assumiu publicamente que começaria imediatamente a colocar as máquinas e mão de obra para recuperar. E de lá para cá nada aconteceu, e agora então o que aconteceu foi o seguinte: agora em 2019, depois de tudo isso, né, a prefeitura autoriza o projeto, a alteração do projeto original para que parte dele pudesse ser entregue em 26 de março, que era o aniversário da cidade, que é esse que eu estou falando, que é o projeto Marco Zero, não é? Que diz o seguinte, né? Que são 2 hectares com espaço para fazer estacionamento para 600 vagas, e aí tem uma estrutura provisória lá de 4 anos, que aí tem uma série de... Chamavam um beach club. É isso. Coisa bem né? cafona isso. Correto? Botar containers lá, criar uma área de convívio.
fora do projeto, não tem nada a ver com o edital. Né? Não tinha nada a ver. Tem uma coisa E que até parece que não foi respeitada nessa história toda, foi o edital. Faça-se justiça, duas empresas que merecem credibilidade. São as Empresa daqui? São empresas daqui. Né? Mas assim, Sebastião, nós sabemos que as grandes empresas que poderiam ocupar comercialmente aquela área já sabem que há um desconforto, que há um litígio, não querem colocar o seu dinheiro numa área que tem pelo menos um ambiente adverso, né? Então, o plano de negócios deles foi frustrado por isso, pela incapacidade de conduzir corretamente o processo, que gerou suspeitas. E qual é o... Imprevisibilidade, qual é uma empresa que vive de um relacionamento com a comunidade? Né? Um supermercado, uma marca, digamos, né? uma marca que vive da comunidade, né? Que poderia se tornar âncora daquilo, vai se expor a lá ser não apenas parceiro, mas cúmplice, eventualmente. Desmoralização quase, né? Então, esse é o grande problema que eles têm, eles não conseguem conectar o espaço com o ambiente empresarial da cidade também. Um grande problema. Agora, eu vou lançar uma ideia, Sebastião, já foi apresentada numa audiência pública no auditório Dante Baroni, lotado, muitas autoridades lá, fizemos uma espécie de um balanço disso em 2016. Realizarmos ali um novo parque público. Por exemplo, em homenagem ao vulto histórico que foi José Lutzenberger, que ainda não tem um parque com seu nome. Criar ali um parque vocacionado para ser um espaço de fruição, de lazer, é claro, mas também educacional, ligado ao Parque Ambiental Delta do Jacuí, a esse fenômeno todo que está ali, o patrimônio histórico. Em substituição ao projeto atual, no caso. Isso poderia, se vamos fazer um termo aditivo, então digamos que o grupo seja enquadrado em alguma finalidade que dê pelo menos um pacto de não litigância no próximo capítulo, mas que agora a sociedade, então, tenha também a prerrogativa de colocar uma visão um pouco mais construtiva daquilo, porque a vocação é para parque, aquilo ali é uma vocação para ter vida no ar livre, para se conectar com o Parque da Orla, para as pessoas desfrutarem. Então, é a oportunidade histórica que nós temos duas oportunidades agora. Primeira, seguirmos essa exortação do Dr. Ponte, muito vigorosa, muito substantiva, que valha o bom direito. Mas nós temos que dar essa força para o jovem governador, recém assumiu, com muita lucidez, com muita clareza, ele se posicionou diante disso. Rapidamente, mas ele precisa que a sociedade dê a ele o apoio. Ele não se posicionou ainda. Não, mas ele pediu que o grupo de trabalho atuasse com autonomia, o fez e entregou um relatório onde pede a rescisão, que é um item na pauta. Nós precisamos agora dar a ele um amparo de apoio, qualquer que seja a decisão, mas que seja ponderada publicamente, não apenas resultado da pressão de um grupo. Eu penso seguinte, porque esse grupo é muito forte como lobby. Deixa eu só concluir, Melo, por favor. Primeiro isso, que nós consigamos superar esse estágio agora, não como reféns de um consórcio inadimplente, mas como sociedade civil organizada com princípios e finalidades corretas, jurídicas, contratadas. Então isso a sociedade tem que exigir e vocês, políticos e lá o judiciário devem ter a responsabilidade de seguir. Segunda oportunidade histórica é aproveitarmos e realizarmos ali a continuidade do que está na orla, parque ligando aquilo, mas um parque mais moderno, porque é os galpões. Então pode sim ter atividade econômica, pode ter PPP, pode ter um uso dinâmico, mas também, em vez de um shopping, essa cafonice brega, confinar as pessoas num caixote, deixa as pessoas fruírem no ar livre, como se fosse um parque que é aquela área. Então essa é uma chance que nós temos agora, né? Nós temos acordo com um porém. O governo do estado está no SPC, né? E a prefeitura com muitas dificuldades. Então, não há espaço para dialogar dinheiro público ali. Então, nós temos que ter a capacidade de encontrar uma solução, de manter o contrato, nenhum setor privado investe se não tiver retorno. Mas, Sebastião, eles têm menos recursos que o Estado. Não, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte, nós precisamos ter esta capacidade de uma Mas não será com esse grupo, eles não têm dinheiro nenhum. Mas uma mesa de consenso que encontre investidores, outros, que coloque de pé um processo que mantenha a sustentabilidade com o desenvolvimento, o paisagismo, entendeu? Isso. O crescimento. Energias. Agora, o que não dá é para acharmos que nós vamos buscar dinheiro público, porque não tem hoje condição de fazer isso. Digamos que a gente não usa, mas esse empreendedor tem menos dinheiro que os dois entes endividados. Prefeitura e Estado, todos sabemos esse estado. Eu estava falando com o Dr. Ponte aqui no intervalo, é o seguinte... E é possível achar um grupo que tenha... Veja bem, um outro edital. É que assim, o direito não é uma ciência exata, viu, Guilherme?
Cada um tira do direito o que ele quer tirar, né? Tanto é que o cara chega, me dá um parecer favorável, contra e tal. Tudo que não... existe um contrato assinado, uma concorrência internacional feita e que tem lá por 25 anos de permissão. Pois bem, ou se chega a um denominador comum, né, com todas essas partes, ou senão o desaguador disso vai ser o quê? Vai ser uma discussão judicial. Bom, aí vamos imaginar que o governo do Estado diz, não, eu vou retomar esta área. Tá bem, vai ser mais uma batalha judicial, mas vamos dizer que retomou a área. Ele retoma a área e aí ele abre uma nova licitação. Bom, aí pode levar mais 10 anos. Por isso que eu penso que nós deveríamos... Mas esses erros não podem se repetir. Não podem se repetir. Então, por isso que eu acho que nós deveríamos esgotar toda a possibilidade das correções necessárias no projeto que está lá. Sebastião. Não do projeto que está lá, do contrato que está lá, professor. Já se mostraram incapazes de cumpri-lo, Sebastião. Todas as evidências. Qual é a evidência que falta da incapacidade? Mas se você assinar um TAC e esse TAC não for cumprido uma vírgula, que rompa o contrato. Mas, meu caro, qual é a prova de incapacidade que falta? Tá bem, mas veja bem, então que se transfira o consórcio, aproveite o que está lá e transfira. Tem duas empresas gaúchas que querem entrar lá, então quem sabe tem mais 5 empresas gaúchas que querem entrar lá. Esses são os termos que o TAC poderá regular. Então é isso que eu estou falando, nós não temos divergência disso. Quer dizer, eu tenho 2 empresas que até prova o contrário e merecem respeito, essas empresas que querem fazer o embarcadeiro. Quem são? É uma empresa gaúcha aqui, a outra... São 2 empresas gaúchas, tá? Agora, quer dizer o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, esgotado, não tem outro caminho, vai ter que romper o contrato. Mas eu penso que nós deveríamos, eu pelo menos, vou trabalhar nessa direção. Eu acho positivo realizar esse embarcadeiro, acho cafona isso, que é pegar um pedaço do nome lá do Porto Madeiro, mas tudo bem. Realizar isso como um compromisso de desenvolvimento que todos querem naquela área, mas parte complementar, reformulando o que não funcionou, porque chegamos ao ponto final. Você não tem uma sentença judicial, porque o judiciário está moroso, está cauteloso. Sabe o que tem aí? Síndrome da FOR, que foi a decisão que o Olívio Dutra amargou, pagou um grande preço político por ter rompido um contrato que o governo Brito havia feito, um acordo com a FOR. Isso foi penosíssimo politicamente para o governador, terminou vitorioso judicialmente, o Estado foi indenizado, mas pagou um preço por aquilo. Então, quando apareceram os primeiros sinais de que isso, que estava entrando água nesse projeto, o Tarso foi abordado, era o governador, e ele disse, eu não quero a minha FOR. E esse papinho, ele circula também no judiciário. Os juízes não querem ser eles responsabilizados por frustrar um desejo, uma finalidade que todos querem, e querem mesmo, né? Queremos nós aqui. Eu não sei, me perguntaste antes, se o consórcio Cais Mauá efetivamente quer realizar isso. Porque no momento eles têm uma máquina de captar... Qual é o interesse dele? Ele mantém a captação de recursos. Sim, mas para que eles estão aí? O que eles ganham? Bom, no momento, eles conseguem postergar o compromisso, que é iniciar as obras, realizar as obras. O que eles ganham em postergar? Eles capturam recursos e gerenciam os recursos. Quais recursos eles capturaram até agora, professor? Fundos previdenciários no IP, no Rio Grande do Sul, em Palmas e outros municípios do Rio Grande do Sul. Houve um momento em que havia um valor apontado, isso tem que ser auditado, é claro, 968 milhões, mas não sei em que pé que está essa poupança captada. Então, contabilmente é muito complexo, porque no mesmo momento estão deficitários porque não tem operação. Professor, o que eles querem fazer? Eles captam recursos para produzir nesse fundo previdenciário. E aí mantém o modus vivendi deles, como se fosse uma remuneração de desempenho econômico das pessoas envolvidas nisso. É que esse fundo que capta... O que é cá para nós, né? Uma coisa assim de... romance de arrabalde. É que o consórcio que captou esses fundos já não é mais o consórcio. E até houve lá a batida da Polícia Federal. A Polícia Federal continua investigando. Não, mas tá bem, mas houve batida da Polícia Federal no consórcio que antecedeu esse atual. Esse atual já não é esse consórcio que captou fundos. O que o administrador atual diz para se livrar das manchas que vêm, mas é o mesmo grupo empresarial, o mesmo capital. Mudou apenas o administrador. Primeiro entrou o Vicente Cristian, veio de São Paulo. Estive com ele várias vezes, tentando exatamente isso, dialogar, produzir um consenso, avançar. Foi uma nova cartada, no ano passado aconteceu isso. Agora, quando o Vicente saiu, entrou esse
novo personagem, novo presidente, vindo de Uruguaiana, Fernando Luzardo, Fernando, né? Luzardo. Fabílio Luzardo. Fernando, o nome dele? Fernando Luzardo. Acho que sobrenome é Luzardo. É Luzardo. Bom, para gerenciar isso, então, claro, ninguém quer ser conectado com o histórico, mas é o mesmo grupo. O grupo muda de nome, ele faz reconfigurações administrativas para driblar as conexões que tem com esse histórico de malversações que E antecedem. agora é o governador que não quer ser o Bolívia Dutra. Por isso que eu digo, a sociedade precisa oferecer à luz, essa lucidez que o Melo falou, que o senhor falou também, que eu concordo plenamente, que a gente veja as coisas, que tudo fica tudo às claras, mas que as coisas tenham consequências, que não sejam cobertadas por um jogo de gabinete, por um acordo de áulicos, que nós tenhamos um grau de consistência moral, ética, pública diante de um contrato. É isso. Agora, o TAC, Melo, eu creio que ele será, isso que tu está falando aqui, será acolhido por todos que estão envolvidos nessa causa. Porque é inequívoco, nós precisamos abrir o caminho para restaurar, para retomar aquele cais. Não é com esse grupo. Não é com esse grupo. Eu acho que se fizer um TAC com esse grupo, o grupo não vai cumprir o TAC. Meu caro, eles deram todas as provas de incapacidade, todas as provas possíveis de incapacidade técnica, ou seja, de desenvolvimento arquitetônico, urbanístico e financeira, de Cacify, no plano de negócio. Não falta nenhuma evidência da sua incapacidade. Então, a sociedade tem que ter muita que ciência juridicamente, disso. isso é uma coisa que para o telespectador não é uma coisa singela da compreensão dele. Existe um contrato assinado. Ponto. O risco é a Veja bem, contenda judicial. o que se pode buscar é dizer o seguinte, é que investidores venham assumir esse contrato, esse consórcio que está aí, e não esses gestores que estão aí, e dentro disso fazer o TAC. Porque se tu não fizer dentro do processo que está aí, você teria que fazer uma nova licitação. Quer dizer, então, isso é um debate mais aprofundado. A consciência que tem nesta mesa, e eu acho que quem está nos assistindo também quer isto, é que é o seguinte, nós temos uma área magnífica, extraordinária, fantástica, e que esse pedacinho da orla mostrou que realmente a sociedade está desejosa para isso, né? Está desejosa para isso há muito tempo, não é? E portanto, eu penso que, da minha parte, eu vou agir desta forma, quer dizer, é buscar o máximo de consenso. Eu não sou nem prefeito, não sou governador, eu apenas sou um deputado que tem responsabilidade com o Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre. Então, esse assunto já estava na minha pauta, eu só dei um passo à frente, por quê? Porque tem muitos assuntos em Porto Alegre, mas esse assunto é um assunto que precisa rapidamente, é que nem as placas do Mercosul, foi uma das grandes vigaristas desse país, né? Agora, eu lembro que esteve em Porto Alegre a Suzane Kahn, que foi secretária de Desenvolvimento Urbanístico de Nova York, e que promoveu a grande revolução recente nessa cidade, que sofria com congestionamentos, problemas de segurança. Manhattan tem esse problema, né, que é um espaço confinado, né, as barreiras do Hudson ali, enfim, não tem que fazer. Bom, mas ninguém ela imagina esteve construir aqui um shopping no meio do Central Park. Né? Bom, alguém aqui, algum maluco da nossa província, acha que é uma solução de Central Park. Bom, mas enfim, ela, em primeiro lugar, começou a reconfigurar os espaços de circulação viária em favor de áreas livres de carros para a população desfrutar. E foi lá na Times Square, um dos lugares de maior confluência, um nó de Nova York. E ela não ela teve em Fronteira dos Pensamentos. Estou falando do que ela contou no Fronteira dos Pensamentos. Me lembro que estava lá, se complementou lá. Ela riscaram com tinta a área, eles não tinham dinheiro, Nova York, para produzir um mobiliário urbano contemporâneo. Foram numa loja de jardinagem, compraram cadeiras de praia, assim, bem chinelona, colocaram lá para o público simplesmente ir na Times Square, coração viário urbanístico do planeta Terra. Lá. E as pessoas simplesmente ocuparam aquele espaço prazerosamente. Isso se estendeu para o restante da cidade, ampliou a circulação de pessoas, o comércio local, as janelas abertas para o convívio, ganharam nova vida, a segurança melhorou, o empreendedorismo floresceu porque as pessoas deixaram de estar passando, correndo de um destino para o outro para o carro, começaram a fazer os circuitos de bicicleta, a pé. Então, a bicicleta, o plano cicloviário, no Fronteiras, deve ser lembrado, Sebastião,
um dos participantes perguntou a ela, secretária, nosso caso, Porto Alegre, que possui lombas, o que a senhora acha? É possível colocar ciclovias? E ela disse, coloca a ciclovia que os usuários vão desbravar, vão ocupar e vão dar vida para isso. É o mesmo com o cais. Se abrir aquele espaço para ocupação com uma outra lógica, que não é a lógica do grande empreendedor, que é a lógica de um desenvolvimento cumulativo, que começa com um galpão. Tenho certeza que o Eduardo, que o Dado Beer, um dos melhores empreendedores que a gente tem na região sul, um pioneiro do cervejismo, um homem de grande qualidade, vai abraçar com entusiasmo quando limpar a área desses embrólios. Cervejismo, sabemos, é outra economia que muito cresce no mundo, não? Então, que isso possa aos poucos ir realizando. Essa especulação de que um grande capital mágico produzirá ali uma solução já foi também colapsada. Então, eu acho que a gente poderia pensar muito bem num outro modelo de desenvolvimento. Só uma pergunta nesse caso para os outro dois, modelo de para os três desenvolvimento. no caso. Nós temos outros lugares do país que têm parceria público-privadas para a gestão de ambientes públicos. Eu acho que eu vou mencionar dois aqui, se eu estiver errado, me corrijam. Fernando de Noronha é um, Foz do Iguaçu é outro. Por que não se consegue algo parecido aqui para Porto Alegre? Porque aí são patrimônios naturais, tá? E aqui é patrimônio arquitetônico, urbanístico, numa área densa, então as variáveis são mais complexas, mas o modelo hoje consagrado, ele tem virtudes e tem limites, né? Não se pode deixar para o empreendedor que ele dite as regras, a sociedade estabelece os parâmetros. E ele lá verifica se os parâmetros são razoáveis para a finalidade que ele tem, econômica, sempre será, né? E entra voluntariamente num contrato com aqueles parâmetros ali determinados. Isso é assim que funciona, né? A sociedade usa o conhecimento acadêmico. Ter sido assim também, assim. Mas aqui tem, eu vou dizer uma coisa. Houve alguns vídeos ali, mas assim, dá para melhorar isso, quer dizer, usar melhor os critérios para formulação e aí sim realizar isso. Claro, usando um modelo mais dinâmico, mais rico de PPP, que permita um médio empreendedor entrar no processo. Eu penso que aqui, eu quero dar há muito tempo vem se gestando a questão da inovação em Porto Alegre e até que se formou uma aliança pela inovação que é formada pelas 3 universidades, a Universidade Federal, a PUC e a Unicinos. Eu olho para essa inovação e enxergo o Cais do Porto. Ali, se desse para dar uma guinada para eles serem o coordenador disso, era um sucesso absoluto. Por quê? Porque o que mais cresce hoje no mundo? É economia criativa, é arte, é convivência, não é inovação, não é? E é claro que inovação tem a ver com educação, não há inovação sem educação. Acho que nisso talvez o Brasil está tão atrasado, mas esse espaço do Cais do Porto é um espaço que cai muito nisso, né? Então, se der para dialogar nesse processo de um TAC, eu acho que seria de bom tamanho, porque eu acho que aí tem essa questão do pertencimento. Vocês já sondaram o Ministério Público em relação a isso? Você fala muito em TAC, não esclarece para o tele. Não, é um termo de ajuste de conduta, o pessoal sabe. Se repactua o contrato. Se puder repactuar dentro das regras do contrato e da licitação, ótimo. Se não puder, não pode repactuar, porque contraria a lei. E aqui teria que haver um esforço enorme, que todos perdessem um pouco e a cidade ganhasse. Não? Mas eu acho que está colocado, não tem mais volta. Eu acho que a questão está pública e não há mais espaço para esperar. Até agora, o governador vai se manifestar? O governador, semana passada, recebeu esse parecer do GT que ele montou para examinar. O GT recomenda a rescisão imediata do contrato. O governador encaminhou isso para a PGE, para a Procuradoria-Geral do Estado, para examinar toda essa questão, né? E abriu a conversa. E ontem à tarde, às 17h30, recebeu, no primeiro momento, os representantes do consórcio, que tem um enorme poder de pressão política. Então, meu caro Sebastião, eu acho que é uma hora do Parlamento, que é uma casa excelente para propiciar ambientes de debate, né? Criar um fórum de encontro de relação para que não fiquemos unicamente subordinados a esse interesse pragmático e duvidoso do contratado, do consórcio. Eu acho legítimo que eles
mantém a defesa dos seus direitos, não há dúvida disso. Mas que nós também possamos ponderar isso tudo num ambiente público, de argumento, de diálogo, de contratualidade e de lucidez contemporânea. O mundo de hoje não é o mundo de 10 anos atrás. Não. Houve mudanças na economia. E daqui a 2 anos também não será o mesmo. Mas mesmo os parâmetros que levaram à formulação daquele edital já não vigoram mais. A própria economia de shoppings colapsou. Hoje em dia, nos Estados Unidos, ninguém mais produz mall, uns modelos antigos como esse que está aqui, como que temos em Porto Alegre. Fazem distritos semi-urbanísticos na periferia da cidade, revitalizam áreas antigas da cidade. É um outro modelo de novos negócios que ocupou a economia dos shoppings. Também o comércio eletrônico fez desabar isso. Aqui em Porto Alegre a gente está vendo isso, né? Também o uso de shopping também? Sim, há um recuo enorme do uso de shopping. Só existe aqui no Brasil, acho que pela questão da segurança mesmo. E vai transformar em área cultural. Muito comércio comprar na rua, muito comércio eletrônico, isso ocupa um espaço, né? Mas também uma remodelagem urbana e alguns, Dr. Ponte, verdadeiros distritos, como se fossem pequenos bairros, né, com quarteirões, lojinhas e tal, mas a céu aberto, com o modelo de uma pequena cidade, né? Sem confinamento de um shopping e tal, né? Então, para mim, esses shoppings vão transformar todos em espaços culturais daqui a um tempo. Mas eu não descarto a possibilidade, depois dessa audiência pública, de talvez criar uma subcomissão dentro de uma comissão do serviço público, porque não tomei essa decisão ainda, nem conversei com meus colegas deputados, mas é que eu penso que no parlamento é um espaço plural que você pode dar vazão a todas as ideias, porque lá tem assento de todas as matizes e tal. Porque se não criar um consenso, essa matéria está liquidada. O governador não... Você é arquitetônico? Não, eu sou historiador. Sou professor de história da URGS, mas arqueólogo, e o arqueólogo naturalmente se envolve com a cidade. Eu desenterrei uma cidade com arqueologia no Oriente Próximo. Daqui a pouco vai ter que ser feito isso com o CAES, do jeito que está demorando. Claro que ele tem potencial arqueológico, ele tem potencial arqueológico lindo, já foi realizado na Praça da Alfândega, fez uma bela arqueologia ali. Isso tudo é educação, onde tu abre um canteiro arqueológico, tu chama as escolas do município, vão lá aprender, produzir, por um entusiasmo pelo conhecimento, por uma formação técnica apurada. Isso tudo um parque pode potencializar, né? Está a nosso favor. E com relação aos galpões, há o risco de, eventualmente, em virtude da falta de investimento ali e de reforma, eles desabarem? Armazéns tombados. Tudo bem. Os armazéns tombados. Tem goteiras, tem... Daqui a pouco vão tombar. Depois, olha, é possível que haja, inclusive, uma expectativa disso, porque seria um modo do consórcio se desonerar da sua irresponsabilidade. Não da sua responsabilidade porque não foi cumprida, porque era contratualmente exigido que ele desse manutenção ao patrimônio histórico. E hoje é algo desolador o estado em que estão esses galpões. Ano passado, eu mesmo apontei para o Melo, na beira do cara, olha só, ficou assombrado olhando o estado em que estão os armazéns, né? Então, tanto podem colapsar, quanto haver algum, digamos, acidente, né? Que produza um péssimo cartão postal e um fim para aquele patrimônio. Isso tudo não é impossível. O fato é que a sua restauração hoje é N vezes mais onerosa do que foi no início desse processo. E vai se tornar, creio eu, cada vez mais onerosa conforme a história não anda para frente. A cada dia. Agora, eu perguntei antes para o Sebastião... Está 0-0 ainda. Estava perguntando aqui para o Sebastião se há disposição do Ministério Público de eventualmente coordenar alguma coisa nessa área, se já foi sondado o Ministério Público para organizar esse TAC. Que parece ser uma alternativa para se organizar a coisa, pelo menos. Eu acho que a liderança do governador... ela é fundamental nesta condução. Não é que ninguém pode abrir mão da sua responsabilidade, mas o governo do Estado é o coordenador desse processo. Porque, na verdade, é uma área federal, da ANTAC, delegada para o governo do Estado, que procedeu à licitação. Está correto? A Prefeitura de Porto Alegre, ela coube enfrentar a questão urbanística. Certo. Licenciamento e tal. Mas a coordenação disso é governo do Estado. Então, eu penso que todos nós devemos nos somar a um processo, né? Eu mesmo pretendo conversar com o governador sobre isso, tá? Me colocar à disposição para ajudar, tá? Então, acho que o Geraldo da Camino, inclusive num determinado momento, ele queria pedir uma liminar a suspender esta obra.
E eu me lembro que nós até conversamos com ele no tentativa de salvar o projeto, enfim, ele tinha intencionalmente... Mas a obra está em andamento? Eu digo suspender o consórcio. Ele queria impedir que se fizessem coisas irreversíveis. Né? Então é isso, tá? Então eu digo assim, acho que não sei, até porque não há uma conversa formal, tem que ser uma construção, Guilherme. Sim. E uma construção não depende... Leva tempo. Não, mas eu acho que dá para fazer, tá? Agora, tem que haver, por parte também do consórcio, entendeu? Essa disposição. Então, meu caro Melo, te dou um desafio bem legal. Telefona amanhã para o consórcio. Se tu conseguires... Falar com alguém do consórcio? Eu te dou um prêmio bem legal. Não tem jeito? Ninguém consegue se comunicar. É? Eles fazem o que querem, então batem na Mas porta, eles se tiveram comunicam. uma rádio aí com a exposição bem... Sim, eles emitem, mas eles não Francisco, recebem, não dialogam, não tem comunicação. Eles emitem. Eu estive no governo do Estado ainda, no final do governo Sartori, eu fiz 2 movimentos. Eu fui lá no governo, para saber exatamente como estava o encaminhamento, e falei, inclusive, tinha um cidadão que é da Brigada Militar, que coordenava esse processo lá na Secretaria de Transportes. E depois, uma semana depois, eu fui lá e falei, foi onde eu conheci o Luzaro. Eu estive lá no Porto conversando com ele. Né? E ele, né, todo entusiasmado, né, com o processo e tal, e eu disse, olha, então logo assume a cadeira lá, nós vamos voltar a conversar sobre isso. E isso era um dos assuntos que estava ali pautado, mas na medida em que houve um passo à frente do governador, eu, propus a audiência pública. Então eu pretendo agora não mais conversar lá, mas convidá-los para conversar na Assembleia com o consórcio. Bom, eles poderão não ir, mas ficará muito ruim, né? Eu sei que o... Mas é grande a chance que eu acabei não indo. Né? Não, mas Eu sei que o deputado Frederico Antunes já se comprometeu a realizar uma audiência da Amacais, que eu aqui represento, com o governador. Então, claro que nós vamos comparecer e oferecer o que nós temos, que é uma visão desse processo, claro. Em positivo, o governador tem capacidade para avaliar seguramente, né? Mas eu acho que será boa ocasião para produzirmos uma audiência pública no Dante Baroni, um lugar excelente, na Casa do Povo, com representações dos diferentes grupos, com a participação popular, com a participação técnica, um painel que se apresentem, porque esse ocultamento é contra o interesse público, não? Contra o interesse público. Ninguém consegue. Tu conseguiste falar com... Não. Nem com a prefeitura, nem com o CAIS. A justificativa que me pareceu adequada, a única que me pareceu adequada, veio do governo do Estado, porque afinal de contas o governador recém assumiu o comando do Estado, e com os secretários que eu convidei para virem ao programa, eles falaram, nós vamos aguardar o governador se manifestar, correto, porque senão nós vamos antecipar um juízo e pode não estar de acordo com a linha que o governador quer dar. Agora, a prefeitura, eu acho que tinha o dever de trazer alguém aqui para o programa para debater a questão. E os integrantes do consórcio, idem, porque afinal de contas são aqueles que estão protagonizando o contrato em si. E a ausência desses 2 atores, dos 3 principais, representa, na minha opinião, uma falta de transparência para com o público, que é o grande interessado na realização de um projeto assim. E as instituições, as associações de classe, corporativas, devem tomar um pouco maior de cautela, porque a defesa imprópria de um grupo que se revela inepto, incapaz de realizar, ela é contra o ambiente de negócios. Então, a Associação Comercial de Porto Alegre, o Sinduscom, a Fiergs, que tem uma tendência muito clara de alinhamento com o consórcio Cais Mauá, com o grupo empreendedor. Está na hora de perceberem que esse alinhamento automático, ele é contra a finalidade de desenvolvimento comercial, de negócios, econômico da cidade, porque não está ocorrendo. E essa frustração, ela é uma frustração das finalidades, da sociedade como um todo e também dessas associações. Só que ali existe um ambiente, é uma coisa muito típica na cidade, no estado, no Brasil, o modus vivendi, o convívio que há entre esses grupos sociais, né? Mas só que supurou, inflamou e supurou. Estamos nesse momento, aquela apendicite supurada, o paciente está no hospital. Claramente, não há nenhum sinal positivo, todos os sinais são catastróficos. E essas associações são, no momento, ainda um amparo, a meu ver, imprudente, porque posterga a realização da finalidade. Se não, impede. Certamente, impede. é uma interpretação diferente.
Tem que pôr isso, porque quando se indaga, eles estão querendo captar, enrolando, o que é que eles ganham com isso? O Estado não está pagando nada, não tem sobrepreço, não tem nada. Cara, ninguém tem interesse de estar postergando as coisas, nenhum empresário. Essas outras entidades, se estão, é porque vem uma versão, não estou dizendo que é a verdadeira, eu sei de contar, de execução de obra, está aí as obras da Prefeitura de Porto Alegre, era para terminar na Copa, nós vamos para a terceira Copa. E a culpa dos empresários, nada. Invente a Prefeitura de querer rescindir um contrato por justa causa. Leva uma tacada na cabeça, porque é ela que dá os motivos para se postergar. A interpretação provável dessas entidades é a versão de que o governo, seja porque não teve a licença, é que fez postergar o processo. É provável que seja isso. Eu não estou afirmando que é o que não é, eu não conheço o processo. Mas que não é isso, doutor Ponte. Eu penso o seguinte... que é uma adesão ideológica ao grupo. Uma familiaridade. Eu penso o seguinte, essas entidades, elas estão tão desejosas como a sociedade de que seja revitalizado o Cais do Porto. Eu ficaria por aqui. Acho que elas não estão tomando o lado do consórcio, elas estão tomando o lado da revitalização e foi vendida a elas como um grande projeto. Tem que fazer. Então, quer dizer o seguinte, eu enxergo desta forma. Mas eu acho, Lelo, que a cidade precisa dessa revitalização econômica. Professor? Sim, claro que Quer dizer, basicamente, assim, trouxe a ideia de um debate capitalismo versus socialismo? Não nesses termos, embora hoje... Me parece uma coisa muito técnica, o que foi falado aqui foi cumprimento de contrato, que é coisa fundamental. Existe uma esquizofrenia hoje muito forte no Brasil, que tende a formular desse modo pobre essas questões, mas não é nesse sentido que eu falo. Isso fica ensejado quando, de modo irresponsável, um segmento da imprensa acusa ou xinga, calunia quem está cauteloso com isso, dizendo de caranguejo. Aí quem ouve assim, o caranguejo? Então tudo comunista, esquerdista, esquerdopata, essa loucura toda. Pode haver esse tipo de coisa. Parece que tem feito mal ao país, né, professor? Mas não é o que... Isso é um mal. As coisas são objetivas, estão ali, as pessoas conversando sobre os fatos, tem que achar um caminho junto aos fatos, junto às leis, junto aos princípios, junto ao conhecimento técnico, não? Então, o que eu vejo de ideológico aqui é a presunção das associações empresariais de que o empreendedor, que é seu coagente, participante dessas sociedades, esteja realizando essa finalidade e que vá no caminho dessa meta. Mas não está acontecendo isso. Então está na hora de todos terem cautela, porque precisamos do fato econômico. Porto Alegre precisa daquilo. Quando aquela área realmente se dinamizar, é claro que vão se gerar empregos. É claro que isso vai beneficiar a população. Os processos todos, do contrato, da licitação. Agora, como entidade de sociedade de engenharia, que não está nem de um lado nem do outro, ela só quer a verdade. Sim. E aquilo que interessa à sociedade. Por isso que o nosso slogan é a engenharia a serviço do bem comum. O SING é exemplar. Se o amigo tiver o material que nos permita analisar, porque certamente vai ter interpretações de que o governo não deu a licença tal, que não liberou tal coisa, é por isso que eu não fiz. Eu imagino que seja isso, eu imagino. Não, mas não é isso, mas o SING pode montar um grupo. 5 anos para começar. Não dá. E o cara não conversa porque não tem? Não é possível. Eu sei disso. A duplicação da BR-116. 2012 era para ficar pronta em 2 anos. Até hoje estão paradas. Exclusivamente por causa do governo. Exclusivamente. Não, eu sei, mas não é o caso aqui. Eu não sei o caso. Se o amigo tivesse, eu até teria. Existem vários. A Sociedade de Engenharia dar uma examinada, claro, até para se posicionar. Com muito prazer. O jornal já publicou 2 anos atrás um dossiê muito bem documentado, que segue disponível online. Nós, na Amacais, também temos documentação. O Sebastião acaba de entregar aqui para o Guilherme um histórico, certamente tem informações ali, mas há um dossiê que mostra como evoluiu esse processo. É muito volumoso, claro, né? É preciso uma sinopse para entender essa dinâmica. Os fatos protelatórios se deram com o encaminhamento do licenciamento na prefeitura, a obtenção a aprovação do EVU, Estudo de Viabilidade Urbanística. Mais do que estava previsto. Demorou por conta do atraso na apresentação das documentações e das reformulações que foram feitas a pedido do empreendedor. Eu referi algumas delas aqui no início, quando descaracterizaram o projeto. Depois de assinado o contrato? Depois de assinado o contrato. Depois de assinado o contrato, foram propostas várias reformulações, elas impactaram sobre o projeto.
Houve, claro, um prazo regular na tramitação disso, mas que levaram de 2012 a 2017 esses licenciamentos. Em 2017 eles obtiveram o licenciamento final da prefeitura e continuaram com pedidos, com credenciamentos finais obtidos no início de 2018, quando estavam plenamente aptos, isso o Sebastião aqui já declarou, a dar início às obras. Fizeram um palanque. Quando houve a terceira reinício de obra? Terceiro, quarto, quinto, não sei, mas enfim, houve um palanque lá. O que mais aconteceu no cais foi postergação. Foi atos e para dizer que foi um ato de grande elogio à empresa. Sim. Todos ali batiam palma. Mas não fizeram nada. Do caranguejo, eu via o pessoal dizer, tá vendo? Assinado agora, os caranguejos devem estar. Não existe uma senhora isso. gritando lá fora. É uma carangueja que está aí. Eu ouvi isso lá. É uma coisa inacreditável. É verdade. Não há isso. Né? Há uma necessária atenção pública com um fato público como esse, né? Mas não houve nenhum efeito, nem de ação governamental, nem judicial, nem das associações civis sobre esse cronograma. Tanto que estão aí há um ano, né? O 1º de março, foi 1º de março, acho que foi no fim de março, 23 de março. Mas qual é a última alegação que eles dizem que não começaram? Tem capital. Não, a alegação. A alegação? Eles jamais vão eles não realizam. Tanto que em janeiro, Dia 1º de março. Em janeiro, eles anunciaram novamente, com outro palanque, com o prefeito fazendo papel aí, sabe-se lá de quê, né? Engoliu essa, de que no aniversário da cidade entregaria um estágio alfa, ali, não sei se tal, Desmarco Zero, que é extracontratual, enfim. Todos estariam prontos a tolerar isso numa boa, para ver o início da obra, né? Não entregaram nada e não justificaram nada. Chegou o aniversário de Porto Alegre, eles estavam, como continuam, tripudiando da cidade, porque debocham da autoridade, da população, do direito. Não entregaram nada. O doutor Ponte, eles não entregam. Por que agora que surgiu isso? Porque resultado da ação do governador que criou um novo ambiente. O governador está escrutinando, porque o Sebastião esclareceu aqui bem ao Guilherme, a prefeitura trata da parte de licenciamento urbanístico da obra, essa também está precária, a lei urbanística que autorizaria essas mudanças caducou em 2011, deveria ser reformulada por iniciativa. Quer dizer, o contrato que foi celebrado é anterior à lei que caducou e ela já não é mais compatível com o que foi acordado. Não, estava ali... era necessário naquele processo ali, para que ele fosse realizado naqueles termos, a apresentação de um projeto que mudasse o regime de ocupação urbana, que dê autorização para aquele tipo de metragem. Não foi mudado. Isso foi lá em 2012, isso caducou. Foi mudado. Então, isso já... Não foi mudado. Não foi mudado. Há uma grave precariedade urbanística aí, muito séria. Isso é a prefeitura. Agora, o Estado é o gestor da área. É que o Estado é quem tem o poder de dar ou não... Quem é que contrata? É o Estado ou a É o prefeitura? Estado. Originalmente, doutor Ponte, através da SPH... Eu já disse, mas eu vou repetir. Secretaria de Portos e Hidrovias, que foi extinta pelo Sartori, então a Superintendência do Porto de Rio Grande herdou essa soberania. Que é a contratante. Que é a contratante. A prefeitura apenas aprova o regime urbanístico. Seria uma lei da Câmara de Vereadores. Pois é. Uma lei do Executivo foi aprovada pela Câmara, diferente. Alterou o plano diretor. Mas assim, eu já disse isso aqui no início, né, mas muita gente que não estava assistindo, é o seguinte, no final do governo do Sartori, eu digo isso porque eu estive lá, e o doutor Canuso chamou toda a equipe que coordenava esse projeto e tinha um relatório. Bom, mas era final do governo. Então, eu acho que acertadamente o que deve ter acontecido, né? O governo para quê e por quê? Doutor Ponte, havia um relatório de não cumprimento contratual. Então, esse relatório, tu tivesse conhecimento dele. Quem é? Ele vinha, doutor Canuso? Ele vinha já. Já tinha um relatório que o governo do Estado que assumiu, ele pode ter aproveitado e criado um grupo de trabalho. Então, esse assunto é um assunto que vem repetindo, ele vem repicando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o governador, acertadamente, porque assumiu agora, ele tem 200 temas para enfrentar. É a 118 que dá parada. O governador atual não tem culpa nenhuma. Ele pegou e disse o seguinte, então, eu acho o seguinte, vamos culpados têm que ser buscados, responsabilizados, mas nós temos que salvar a cidade. Então, não interessa, não sei se vai ser rompido, não vai ser rompido. O certo é o seguinte,
que o senhor não coloca isso que o senhor quer, não, o senhor vai participar da inauguração do Cais do Porto. Não? É claro. Para com isso, não. Porque vai ser rápido. Esperamos todos vê-lo lá. Eu não tenho nem 20 anos de vida mais. Não, nós temos que ter a capacidade. Que idade o senhor tem, se me permite? 85. Muito Está bem. muito novo, está muito Que honra, lúcido, né? está muito bem. Não? Que honra. E vou dizer, Presidente da OSPA. vou OSPA dar um- num grande e vou momento, dar um concertos depoimento admiráveis. A Gostei gente se tanto que você nutre. referisse a OSPA. É uma coisa maravilhosa, nós pudemos ir lá na Casa da Música Não da deixe de ir OSPA. nunca às apresentações. É uma coisa, a gente sai de lá alimentado no espírito, Mas né? o Dr. Algo- Ponte é um exemplo de vida, porque E abrilhantou aqui, ó, não, o é programa, que assim, sua ó, presença. É um Eu não político do vejo- tempo em que a política era com P maiúsculo. eu não né? vejo nessa Na própria retórica, juventude tu nota. o entusiasmo que eu vejo do Dr. Ponte para tudo, sabe? Quer dizer, primeiro teve a humildade de assumir a Sociedade de Engenharia, que é histórica, de serviço prestado ao Brasil, mas especialmente ao Rio Grande do Sul, e para ajudar a criar consenso numa série de coisas. Então, eu queria deixar esse registro aqui para a história, de que, e recomendar aos jovens que sigam o exemplo do Dr. Ponte. Levante cedo, durma tarde e pense no Brasil. Né? Eu posso usar? Pode, depois nós vamos para as 15 considerações e finais. 14 de maio vai ser um maior debate sobre a criação oficial do polo carbonífero do Rio Grande do Sul. Tema polêmico, tem gente da Alemanha, dos Estados Unidos, lá no PA. Vale a pena ir lá, os que são a favor e os que são contra. Quando é que se realiza, professor? 14 de maio. E o que ele está dizendo, Tudo bem. tem um processo de licenciamento da chamada Mina Guaíba, que está lá a 15 metros do Parque do Jacuí, do Delta do Jacuí, Essa é uma das que é um obras, projeto de né? 30 anos e é um projeto que ele está em fase de licenciamento final na FEPAM. E ele é um projeto que também está dando muito debate. Eu tive na audiência pública lá em Tapeado, uma audiência concorridíssima, uma região empobrecida, que quer emprego, né, e que pode levar essa questão da mina do carvão ao polo carboquímico. Né? Então, é um debate necessário. Vai ser um debate muito necessário. Todos a Né? favor. A sociedade de engenharia não está de um lado nem do outro. Nós vamos promover para buscar a verdade. Se der para fazer isso sem prejudicar o meio ambiente substantivamente, não tenha dúvida nenhuma, porque é uma das grandes riquezas do Rio Grande do Sul. E essa coisa de achar que o carvão está superado, isso não existe. A China está prevista até 2040 o mesmo consumo energético de carvão. Estados Unidos, a Alemanha. Em suma, é um debate. Professor Luiz, eu quero já, desde já, convidá-lo para que o senhor venha para falar sobre especificamente essas demandas aí que são de interesse também no Rio Grande do Sul, mais próximo ao evento. Vamos combinar, a minha produção vai entrar em contato com o senhor para que o senhor volte aqui para falarmos sobre esse tema e daí, inclusive, explorar esse evento que é de grande importância. Meus caros, eu gostaria de agradecer a todos vocês e também a compreensão em virtude dessa programação que nós fizemos em relação ao Grenal. Eu gostaria de começar a sessão de despedidas por hora do programa. Professor Francisco, obrigado. Bom, a RDC TV, que está aqui ainda crescendo na nossa comunidade, crescendo muito bem, se tornou um canal de diálogo, de convívio. Então, um agradecimento, um reconhecimento, um desejo de vida longa. Também tu, Guilherme, foste um excelente anfitrião, permitindo um diálogo aqui que acho que foi de grande ganho da comunidade. Tá? Eu saí com mais conhecimento do que entrei. O conhecimento é isso. A cidade surgiu quando as pessoas levaram para a Ágora, lá na polis grega, o que cada um tinha para trocas. Tu ganha, tu perde, tu acumula, há um intercâmbio, é uma dialética. Né? Eu acredito, Dr. Ponte, que nós podemos sim ter um conhecimento sobre a verdade das coisas, por uma visão técnica, por uma visão humanística, por critérios legais, por critérios éticos, estéticos também. Isso tudo tem que ser levado em conta. Né? A nossa criação, nossa expressão histórica, ela é complexa. Ela não atende apenas à finalidade econômica, que é muito importante, mas a outras finalidades. E nesse caso é um cenário crucial, é um cenário onde o coração da cidade pulsa, a sua origem. Há uma beleza nisso e há uma potência. A potência de realizar algo muito bonito, que promova a cidade como um atrativo no mapa global. Veja o que aconteceu com Sydney. Ninguém sabia direito de Sydney, claro, estava lá nas aulas de geografia, no mapa, mas construíram a Opera House, um prédio icônico, cartões postais, aquela obra arquitetônica. Bilbao, construíram lá o Frank Gehry, aquele museu extraordinário, todo em titânio, uma área degradada de uma cidade
na área básica espanhola, revitalizou aquilo tudo, criaram um ícone que se propagou, atraiu o turismo global. Porto Alegre está aqui no cruzamento de rotas do sul da América, importantíssima cidade com cultura acadêmica, com tradição industrial, com diversidade étnica, com povo criativo, trabalhador. E ali, claro que é um cenário de realização de potenciais, mas não para fazer porcaria. Não para ficar embargando. Então nós teríamos que pensar uma coisa. Que não é porcaria? Mas assim, por que leva 20 anos para aprovar alguma coisa? Doutor Ponte, botar ali por exemplo, um shopping center com um formato de camelódromo, me desculpe, é dar um tiro no pé da cidade. Só que o processo de escolha do que deve ser não pode ser eterno. Não pode, mas assim, ele tem que caminhar para essa visão de conjunto. E então o que eu desejo, eu acho que nós agora... Nós nos estendemos bastante, mas... Nós, homens públicos, temos que concluir esse capítulo para avançarmos para o próximo, muito bem sinalizado pelo Sebastião Melo, deputado Sebastião Melo, no qual, sem dúvida, mudanças têm que juntar o que é viável para a realização desse fim. E nosso papel é esclarecer a comunidade, amparar o governador em uma decisão sóbria e produtiva. Muito bem, Sebastião. Muito obrigado, deputado. Ainda falta alguns minutinhos do Grenal. Quem não quis assistir o Grenal, podemos assistir aqui. Olha, cidade é uma coisa fascinante, né? Eu sou advogado por formação, mas cada vez mais me dedico à vida das cidades desde quando fui vereador e penso que a nossa cidade é a melhor cidade do mundo. Então vamos nos irmanarmos mais uma vez para construirmos um grande consenso desse reencontro, desse manancial extraordinário que é o nosso Guaíba, que foi maltratado nos 247 anos. Muito maltratado, né? E agora eu acho que essa geração aí está vendo assim, opa, temos que nos dar conta de que é preciso reencontrar com o Rio. Então, que cidade existe no mundo com 72 quilômetros de orla, né, de Guaíba? Não conheço. Então vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, vamos fazer uma cidade melhor. Cumprimentos, Guilherme, pelo teu comando e pela bravura de colocar o programa do ar no dia do Grenal. É verdade. A bravura deles botaram o Grenal acontecer durante o nosso programa. Deputado, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Para a minha grande satisfação, o professor Francisco tem uma característica de convencimento, de serenidade, de conhecimento sobre o que fala. E alerta para um aspecto, quando se vai decidir um projeto como esse, você tem que olhar todos os aspectos, artístico, paisagístico, de utilização da própria comunidade. Só que o mecanismo decisório da cidade não pode ser do jeito que é atualmente. Há de ter um mecanismo que você ponha todos esses interesses, essas concepções juntas e diga isso aqui, quem perdeu, perdeu e vai fazer aquilo. Senão, nós não saímos nunca desse lugar. Quero registrar só um aspecto, o aspecto econômico é o que eu mais valorizo. Me perdoe a franqueza, sabe por quê? Porque é o único que tira os homens da miséria. Sem isso, não tem emprego, que é o maior fator de dignidade humana, e a miséria continua. A gente tem que olhar os outros aspectos, mas sem descuidar esse. Não é o aspecto de quem vai ganhar o dinheiro, é porque é isso que gera o maior fator de elevação da dignidade humana. Sem descuidar o outro. Ninguém vai fazer desenvolvimento comprometendo o meio ambiente. Eu quero registrar essa satisfação de estar aqui. O Melo, quando entrei e vi, depois que eu ouvi falando, eu não sabia do seu conhecimento sobre o tema, principalmente, e o Melo, que a gente sabe bem que vive essa cidade dos últimos poros da mão e que tem uma paixão enorme. E agradecer o convite, me desculpar no dia atrás, eu fiquei perdido aí nas redondezas do quarto distrito. Não foi computado. Não foi abduzido. Agradecer a todos que nos acompanharam nesse dia em que fizemos um programa num horário diferenciado e aos três debatedores por trazerem os seus respectivos conhecimentos para um tema que é do interesse de todos os gaúchos. Nós vamos voltar aqui no programa para falar sobre este evento em relação à questão de investimentos, engenharia, polo carboquímico. Também nós vamos falar na semana que vem sobre a rodoviária e a questão da entrada de Porto Alegre, que é fundamental. E eu peço que a todos vocês nos acompanhem. Amanhã nós voltamos para o nosso horário normal a partir das 22h30. Até mais.